noite, povo do YouTube, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para você. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, seus caminhos. Ótima noite para você, tá bom? O pastor Danilo vem aqui deixar uma palavra de salvação para você no seu coração, tá bom? Descansa o seu coração, tá bom? Deus fala para mim que tem um coração orgulhoso sendo visitado. Sabe aquele coração orgulhoso? Tá bom? Deus manda dizer que Ele está visitando, tá bom? Eu vejo pedido de perdão chegando para a tua vida, tá bom? Eu vejo resposta de Deus, sinal de Deus. Eu vejo pessoas falando para Deus: Deus, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Tá bom? Deus manda te dizer, você que está desanimado, você que está desencorajado do outro lado, Deus manda te dizer essa noite: eu sou contigo, tá bom? Uma noite de renovo, tá bom? Eu vejo 49 vidas aqui sendo renovadas pelo poder de Deus. Você que falou para Deus que não aguentava mais, você que falou para Deus: não, Deus, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, tá bom, meu filho? Você aguenta sim. Ele ainda é um Deus de restituição, Ele é um Deus de restauração, Ele é um Deus de renovação, Ele é um Deus de avivamento para a minha vida e para a sua vida. E Deus manda te dizer: descruza os seus braços. Sabe o que Deus está falando para você aqui nessa noite? Eu tenho cuidado de você, tá bom? Nunca desista, não desista jamais dos seus sonhos, dos seus projetos. Não desista jamais nunca de alcançar os seus objetivos. O quê? Porque os seus objetivos é seu. Se você colocar Deus à frente de todas as coisas, Deus vai almejar e Deus vai o quê? Satisfazer o seu do teu coração, o seu do teu espírito, que é o quê? Porque eu vejo pessoas vazias aqui nessa live, tá bom? Pessoas vazias, 64 pessoas vazias. Deus manda te dizer, meu filho: eu estou te enchendo, eu estou te renovando, tá bom? Eu vejo como se fosse uma cratera, um buraco aberto pela mão do homem, mas Deus manda te dizer que Ele arranca essas marcas do passado hoje, essas feridas do passado arranco eu, assim te diz o Senhor. Deus é contigo, tá bom, meu filho? Deus te lavou, te remiu, te escolheu, te capacitou. Para quê? Para você ser quem você é. Ele vai te dar um preparo, Ele te chamou, Ele te escolheu, porque Ele é Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de ontem, hoje, amanhã e para sempre. O Deus que te guia, o que te guarda, o que te abençoa, o Deus que te sustenta, o leão da tribo de Judá, que escolheu você, que nomeou você para quê? Para você ser quem você era. Então não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, mesmo que meio ao dia a dia, mesmo que meio às dificuldades, mesmo que meio às afrontas. Muitas vezes você tem desanimado, muitas das vezes você tem angustiado, muitas vezes você, o que? Eu não aguento mais, eu vou parar, não vou conseguir. Vejo 48 pessoas, tá bom? Deus manda te dizer, tá bom, mulher? Esse mal que está na vida, Deus está arrancando. 48 pessoas, Deus manda te dizer, mulher, tá bom? Esse algo que está te estimulando a desanimar, a parar, Deus arranca hoje. Esse mal que entrou na tua vida para te fazer desanimar, tá bom? Essa corrente maligna, essa algema, tá bom? Essa prisão espiritual chamada medo, chamada vazio, chamada pranto, chamada depressão na tua vida, Deus manda te dizer que Ele arranca hoje. Ei, Deus manda te dizer, meu filho: não desista não, não desanima não, tá bom? Eu sou contigo, assim te diz o Senhor, tá bom? Eu vejo um firmamento novo aqui na vida de 48 pessoas. Tem pessoas que não têm entendido porque tem passado por isso, porque Deus manda te dizer: tem um firmamento novo chegando, tá bom? Tem uma estrutura nova chegando aí, tá bom? Veja aqui, ó, Deus mandando 64 pessoas se esforçar. Se esforce, tem de bom ânimo, assim diz o Senhor, porque Ele carregou aquela cruz na cruz do Calvário por amor a você. Ele morreu por você, Ele chorou por você, Ele padeceu por você, porque Ele é Deus, Ele é Pai. Ele te guardou, Ele te guiou, porque Ele veio direto da glória. Para quê? Para pagar o preço por mim e por você, porque Ele foi predestinado a pagar o que? Esse preço. Mesma coisa você foi predestinado, escolhido, capacitado para quê? Para pagar esse preço. Bom, meu filho, eu vejo 32 pessoas recebendo livramentos de morte aqui. Deus manda te dizer que o decreto era de morte, mas Ele está batendo o martelo, justificando justo, porque você é o quê? O escolhido de Deus, um chamado de Deus. Você tem um chamado, você tem uma história, uma promessa, mas muitas vezes, em circunstâncias do dia a dia, tem te feito o quê? Desanimar. E Deus manda te dizer: não desanima, tá bom? Não desanima, porque ainda não é hora de desanimar, tá bom? Veja o cajado sendo entregue na mão de pessoas. Deus manda essas 32 pessoas usar esse cajado. Usa esse cajado que te foi dado. Usa, meu filho, essa fé qual foi dada, porque a fé é uma dádiva dada por Deus. A fé é o forte, firme fundamento das coisas que não se vê. Você não vê, mas você sente. O Ruach Elohim, o vento que sopra, o vento que as águas que movem. Você sente o Ruach Elohim soprar. Você sente o Ruach Elohim, mas você não vê o Ruach Elohim. Quem que é o Ruach Elohim? O Espírito Santo, o Marasheft, aquele que te guarda, que te guia, que te protege, aquele que te santifica, aquele que te desperta, aquele que guarda você, aquele que te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, aquele que te livra da escuridão, aquele que te livra do vale da sombra da morte, aquele que envia hoje um anjo para te entregar uma resposta. Ei, meu filho, eu vou descer o nível. 49 pessoas aqui, tá bom, meu filho? Deus manda te dizer: 49 pessoas aqui, tá bom? Recebendo o quê? Uma boa nova de Deus. Tem resposta de Deus. Eu vejo aqui Zacarias 1:9, o anjo indo lá, o quê? Lucas 1:9, indo o quê? O anjo indo até Zacarias, para quê? Para entregar as boas novas para quem? Para Zacarias. Tá bom, meu filho? Descansa o seu coração, porque Deus tem mexido os papéis na vida de 52 pessoas do lado financeiro. Tá
Tá bom? O desemprego eu vejo sendo rasgado, a miséria eu vejo sendo rasgado, o descaso eu vejo sendo rasgado na tua vida. Por quê? Porque você tem um Deus, as mãos de Deus chegou onde você não poderia chegar. Descansa o seu coração, porque eu vejo o WhatsApp tocando aqui, tá bom? Eu vejo resposta de Deus chegando para pessoas aqui, o lado que financeiro. Por quê? Outra hora você estava tão bem, agora você é o quê? Chegou o quê? Desanimar. Por quê? Porque você tem um Deus. A circunstância do dia a dia tem te feito desanimar, achar até mesmo. Opa, peraí, cadê Deus? Deus está aqui de braço aberto. Cadê Deus? Deus está a todo instante, a todo momento, o quê? De peito aberto, de braço aberto, para poder o quê? Te socorrer. Porque a todo instante, a todo momento, ele o quê? Ele está aqui. Ele está bramindo igual um leão. Ele está bramindo igual quem? Igual um leão o quê? Pronto para te atender, pronto para te socorrer. Porque a mulher dos fluxos de sangue, ela se espremeu, ela se lançou, ela se apertou e tocou em Jesus. Você está sujo, muitas das vezes você está desanimado, desencorajado, mas quando você chega até Jesus, quando você toca até Jesus, você é encorajado, você é animado, você é sustentado, você é fortalecido. Por quê? Pelo poder do Espírito Santo. Por que Deus manda o deserto? Porque é no deserto que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Tá bom? O deserto é lugar de adoração, deserto é lugar de dar glória a Deus, deserto é lugar de dar aleluia, deserto é lugar de quem sentir a presença de Ruach Elohim. Então sinta Ruach Elohim tocar aí, tá bom, meu filho? Eu vejo um renome chegando para a vida de 57 pessoas, tá bom? 57 pessoas que receberão um renome da parte de Deus, tá bom, meu filho? Eu vejo um renome da parte de Deus chegando para 57 pessoas, 57 vidas sendo honradas, dignificadas com um renome. Tem um renome da parte de Deus chegando, tem um renome da parte de Deus aí, meu filho, sendo entregue, tá bom, meu filho? Descansa o seu coração. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que o que? Não conhece, os mistérios de Deus. Deus quer que você clame para Ele entrar na tua casa, Deus quer que você clame para Ele entrar no teu casamento, Deus quer que você clame para Ele entrar no quê? No teu ministério, Deus quer que você clame para Ele entrar onde? Na tua vida financeira, Deus quer que você clame para quê? Para Ele entrar lá na tua casa, lá na tua família. Tá bom, meu filho? Tem decreto de honra sendo entregue para 65 pessoas aqui. Tá bom, meu filho? Descansa o seu coração. Tá bom? O que era vergonha, Deus manda te dizer que Ele vai transformar o que em honra. Deus só quer o que? Uma renúncia. Deus só quer que você se volte. Por que no livro de Neemias 9 a Bíblia vai dizer que o povo selou o quê? Vestiu roupas, sacos de pano, cobriu a cabeça com cinzas e fizeram o quê? Se humilharam. Se prostraram até quem? Até Cristo Jesus. Porque selaram um concerto com Deus, porque Deus guiava ele como uma nuvem, Deus mandava o maná no deserto, Deus mandava a provisão no deserto, Deus nunca desamparou o povo. Ei, Deus manda te dizer, acalma o teu coração, não deixa o desespero entrar não, tá bom? Eu vejo o desespero amarrando vida de pessoas, 46, tá bom? Para você saber que é Deus, tá bom, meu filho? Eu vejo Deus aqui entrando com provisão dentro da tua casa. Tá bom? Eu vejo Deus, a palavra felicidade entrando dentro de lares, porque ultimamente o pior campo da sua vida é a sua casa. Tem pessoas que têm desejado nem mesmo entrar lá dentro. Tem pessoas que estão lá dentro automaticamente, o quê? Com as malas prontas. Pronta para quê? Para tentar o quê? Para tentar sumir. Deus, eu não vou ficar naquele lugar, eu vou sumir. Mas Deus manda te dizer, quem vai sumir de lá é o adversário da sua alma. Confundido e envergonhado vai ficar o quê? Os seus inimigos, os seus adversários. Por quê? Porque Deus, ele tem o quê? Uma resposta para você. Tá bom, meu filho? Tem dignificação da parte de Deus chegando. Ei, Deus manda te dizer, Ele vai colocar o anel do concerto no teu dedo. Tá bom? É com você que eu tenho particular, é com você que eu tenho propósito. Eu sou contigo. Tá bom? É contigo que eu vou fazer o impossível se tornar possível. É contigo que eu tenho o sobrenatural. É contigo que eu tenho mistério. Assim diz o Senhor nessa noite abençoada. Eu vejo Deus blindando vidas. Eu vejo homens e mulheres sendo revestidos com o capacete da salvação. 47 vidas, tá bom? Receberam uma blindagem, tá bom? Revestimento do capacete da salvação da tua vida, tá bom, meu filho? Então desperta tu que dormes, se deleita na minha presença. Jeremias falou o que pro povo? Lá em Ezequiel 43, o que Ezequiel Deus falou para o povo? Falar para o povo, santificar o altar, purificar o altar. Por quê? Para que eles possam continuar se deleitando. Arranca fora as abominações, arranca fora o pecado, arranca fora o que? Idolatria, prostituição, o pecado. Cada vez mais lança fora. Para quê? Para que eles pudessem se deleitar, que eles continuassem o que? Deus deu uma direção. O altar do holocausto vai funcionar dessa forma. Deus falou com eles e exatamente eles fizeram. Por quê? Para que eles pudessem o que? Se deleitar. Porque não adianta Deus te dar uma honra, mas você não manter. Não adianta Deus te dar uma honra, mas você não saber o que? Adquirir o ponto o que? Estratégico para manter. Tá bom? O que aconteceu com Acasias? O que aconteceu com Azael? Deus levantou Azael para quê? Para arrancar Jeú de lá. Perdão, eu verti. Deus levantou Jeú para arrancar quem? Azael de lá. Por quê? Jeú foi levantado por Deus. Tá bom? Então não acha você que você está vendo o pastor, mas estava no governo, estava na frente. Quem arrancou foi Deus. Tá bom? Quem infelizmente foi lá e tocou com as mãos santas e poderosas foi Deus, porque Deus falou, peraí, vem para cá.
Não está andando segundo o meu querer, não está andando segundo a minha vontade. Mesma coisa era o povo. O povo trocou Deus pelas mulheres. O que? Etéias. Neemias, a Bíblia vai dizer que Neemias ele chegou a espancar o povo. Pode abandonar, pode largar os filhos, as filhas, pode largar a mulher agora, porque está fazendo o que não agrada ao Deus, está fazendo o que não agrada ao Senhor. Mesma coisa é você, porque outrora você estava na presença de Deus, outrora você estava firme nos caminhos do Senhor, outrora você estava no caminho da obediência, mas o que você fez? Você preferiu trocar seu Deus, você preferiu trocar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Por coisas supérfluas, por coisas momentâneas. Não toca não, meu filho, tá bom? Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite, tá bom, meu filho? Não desista jamais, porque em meio à circunstância você tem muitas das vezes até desanimado, tem desejado parar, tá bom? Deus manda te dizer, não perca o foco, tá bom? Se você tem um foco, mantenha esse foco, adquira o conhecimento, tá bom? Respeite, vai de encontro o quê? A sabedoria. Por quê? Porque se você tiver o conhecimento da sabedoria, nada, ninguém vai te parar, nada, ninguém vai possibilitar o agir de Deus. Porque, meu filho, sem sabedoria, a sabedoria é a palavra-chave, tá bom? A sabedoria é o mantimento celeste primordial, porque sem a sabedoria não tem como o quê? Você exercer essa função. Tá bom, meu filho? Então tenha sabedoria, tá bom? A misericórdia de Deus te alcançou. Eu vejo 37 pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, tá bom? 37 pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, tá bom? Eu vejo curas, enfermidades e doenças sendo arrancadas. Descansa o seu coração. Eu vejo pessoas com dores nas pernas. As pernas ficam assim, ó. Eu senti aqui, ó. As pernas ficam assim, latejando, tá bom, meu filho? Esse latejamento está na sua perna, esse formigamento, Deus manda te dizer que o poder de Deus te toca e te arranca, tá bom, meu filho? Descansa o seu coração, porque Deus é contigo. Quem te chamou, te lavou, te remiu foi Deus. Você foi predestinado a ser um profeta, você foi predestinado a ser uma profetisa, você foi predestinado a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas a circunstância do dia a dia tem feito o que? Você parar. Eu vejo 57 pessoas aqui acorrentadas. O nome prisão espiritual, tá bom, meu filho? Eu vejo o nome prisão espiritual aqui na tua vida. 57 pessoas acorrentadas. Aonde Deus me leva? Isaías 2 Reis 4, 27. É para você se lançar e você ficar. Porque as pessoas se lançam, mas não conseguem ficar. As pessoas se lançam, mas não conseguem o que? Acreditar. Você tem que crer, acreditar e confiar, porque Deus tem o melhor para você. Deus sempre teve o melhor para você, sempre vai ter. Mas se você não se voltar, como que Deus vai agir? Se volta. Olha o que é que Deus está falando aqui nessa noite para você, povo do YouTube. Se lança na minha presença. Mergulha no oceano do quê? Do meu Espírito. Porque se você mergulhar no oceano do Espírito, Deus vai fazer o quê? Vai acrescentar até o que você não pediu. Salomão pediu sabedoria, Deus acrescentou o quê? Tudo. Tudo. Tiago 4, o povo não está sabendo receber. Por quê? Porque o povo não está sabendo pedir. Pede a guia do Espírito Santo, pede o discernimento, porque tem coisas que Deus tem feito na tua vida e você não tem entendido. Tem coisas que Deus tem feito na tua vida e você não tem o quê? Discernido. Peça a direção do Espírito Santo, tá bom, meu filho? Peça a direção do Espírito Santo, que eu vejo pessoas aqui machucadas, tá bom? Deus manda te dizer que a justiça do homem não vai prevalecer, tá bom? Deus manda te dizer que a justiça do homem não vai predominar, tá bom, meu filho? Somente descansa o teu coração, tá bom? Somente acredita, somente confia no Senhor, espera no Senhor confiantemente, tá bom? Tem boas novas, tá bom? Chegando para você. Deus manda te dizer, ó, fecha as brechas. Tá bom, meu filho? Fecha essas brechas. Confia no Senhor. Se entrega ao Senhor. Confia no Senhor. Entrega ao Senhor. Confia nele e tudo mais. O que ele vai fazer? Porque o abatimento tem te feito parar. O abatimento tem te feito desanimar. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: nada e ninguém para o homem, a mulher de Deus, que a mão de Deus é sobre ela. Nada e ninguém para o homem, a mulher de Deus, que a promessa de Deus é viva na vida dessa pessoa. Deus manda te dizer, tá bom? Deus tem cuidado de ti. Tá bom, meu filho? Muitas das vezes você não tem entendido que você tem passado por muitas coisas. Porque é como se fosse um curto-circuito. Você chega em determinados lugares, em determinadas situações, é como se fosse o que? Um curto-circuito. Você chega, pum. É como se fosse o que? Uma bomba relógio. Não, meu filho, descansa o seu coração. Você é o que? O invejoso, ele inveja tudo que você quer. Não é que ele inveja tudo. Sabe o que é? Ele inveja ver você sendo quem você é. O invejoso quer ser o que você é. O invejoso, ele inveja ver você fazendo o que você faz. Por quê? Ele queria aquele algo para ele, mas ele não consegue. Porque o mantimento foi dado para você. A marca da promessa está em você. O escolhido é você. O preparado, o capacitado é você. Por quê? Porque o invejoso, ele inveja o que é o seu andar. Ah, como eu queria andar como aquela mulher. Ah, como eu queria andar como aquele homem. Ah, como eu queria falar como aquele homem. Ah, como eu queria falar como aquela mulher. Ah, como eu queria pregar como aquela mulher. Por que ela está te apontando? Por que ela está te apedrejando? Por que ela está te caluniando, difamando? Porque ela queria estar no seu lugar, mas Deus manda te dizer: não desista dos seus sonhos, tá bom? Azael queria estar no lugar de Ben-Hadad. Ele arrumou uma forma, uma maneira de ficar no lugar de Ben-Hadad. Mas a Bíblia vai dizer que o quê? Deus fez o quê? Deus levantou Jeú, foi lá e arrancou ele. Por quê? Porque quando ele chegou lá, até quem? Até Eliseu. Eliseu falou para ele: você acha que eu não sei o mal que você vai fazer para o povo? Eu vou dizer que Eliseu chorava.
Porque Eliseu sabia muito bem que ele estava fazendo aquilo ali por quê? Pura maldade. Pura maldade estava no coração de quem? De Azael. Está entendendo? Porque ele estava escondido. Tá bom? Toma cuidado com os escondidos. Eu vou falar, Jesus. 45 pessoas, toma cuidado. Tá bom? Toma cuidado com os escondidos, porque as calúnias de difamação têm partido por causa da sua própria boca. Por quê? Porque você mesmo fala. Você está achando que é amigo, você está achando que é parceiro, você não tem amigo. Seu amigo, Deus manda dizer, é Jesus. Tá bom? Essa cratera que está dentro de você, essa ferida que está dentro de você, esse machucado que está dentro de você. Tá bom? Deus manda te dizer que tem uma mão arrancando 56 pessoas. Tá bom? Deus manda te dizer que o seu amigo é Jesus. O teu ombro amigo você tem em qualquer momento, qualquer instante, qualquer momento, qualquer circunstância, porque é quem? Que é Jesus de Nazaré. Tá bom? O seu amigo que chama Jesus, que morreu na cruz, que padeceu na cruz por amor a mim, por amor a você, se chama Jesus. Tá bom, meu filho? A presença de Jesus tem que ser a prioridade. Não adianta você querer priorizar as outras coisas, não adianta você querer priorizar o que vem da esquerda, da direita, não. Marcos 8 fala que o quê? Do 1 ao 9, eles priorizavam o povo, a multidão, os quase 4.000, priorizavam o quê? A palavra. Priorizavam o que? A presença, o que estava sendo pregado, o que estava sendo enxertado, o que estava sendo delegado, o que estava sendo o que? Propagado. Por quê? Vinha de Deus. Porque eles sabiam que eles precisavam, necessitavam daquele algo. Então eles fizeram o quê? Se voltaram. Jaziam 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que mesmo assim eles não desanimaram. Continuaram o quê? A fazer. Continuaram o quê? A falar. Jesus falava, eles ficavam. A Bíblia vai dizer que em nenhum momento eles levantaram a mão e falaram: Jesus, não vai ter um lanchinho? Jesus não vai ter um prato de comida? Jesus não vai ter um bocado de pão? Jesus não vai ter um copo com água? Não. Vai ter um copo de vinho? Não, em nenhum momento. Pelo contrário, eles somente saberiam se saciar da palavra de Deus. Você tem que pôr uma coisa no seu coração, tá bom? Buscar o reino dos céus e a sua justiça, para fazer mais coisas ser acrescentada. Porque procura se saciar do que? Da palavra de Deus. Procura se saciar do que? Da presença de Deus. Deus manda te dizer que Ele está com os ouvidos abertos, com os olhos atentos, pronto para receber a tua oração. 2 Crônicas 7,14. Por que aquela cidade tão exaltada ficou tão assolada? Por causa do quê? Porque Deus estava voltado inteiramente para eles. Deus estava inteiramente voltado, inteiramente íntegro para eles. Mas eles fizeram o quê? Eles se voltavam contra Jesus. Eles se voltavam contra Deus. Então Deus fez o quê? Trouxe o deserto, trouxe a assolação. Para quê? Para eles se voltar inteiramente. Porque o foco era o quê? As coisas terrenas. As coisas o quê? Supérfluas. Tá bom, meu filho? Para de idolatrar as coisas supérfluas. Por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Em nenhum momento Deus desamparou você, mas Deus só quer que você esteja inteiramente. Tá bom? Salmo 5,19, que o seu coração esteja ali cessado, perpetuamente voltado. Quem é Cristo? É em Cristo Jesus que você tem que focar. É em Cristo Jesus que você tem que se voltar. Por quê? A parábola do quê? Do filho pródigo. O filho pródigo pegou a herança dele e saiu por aí. A Bíblia vai dizer que antes mesmo do filho pródigo, embora o pai falou assim: eu já pego o novilho e serve a ele. Por quê? Porque demorava 1 ano e meio, irmão. E a Bíblia vai dizer que ele foi. Ele começou a comer as bolotas do mundo. Ele começou a sofrer. Ele começou a prantear. Ele morava dentro do chiqueiro de porco, comia das lavagens do porco. Até a outra hora que Deus trouxe ele de volta. Tá entendendo, meu filho? O pai dele fez o quê? Um banquete, uma festa. Por quê? O irmão dele ficou enciumado. Por quê? Mas eu estou aqui, o senhor nunca fez. Por quê? Porque todo dia você está aqui. Porque a todo instante, a todo momento você esteve do meu lado. Em nenhum momento você foi igual ao seu irmão. Em nenhum momento você ficou tanto tempo fora, não. Tá bom? Deus manda te dizer, meu filho. Tá bom? Deus está no controle da situação. Outra hora você estava na presença do Pai, agora você se encontra do outro lado. Tá bom? Outra hora você estava de dentro da muralha, de dentro do que? Do cerco, agora você se encontra por fora. Deus manda te dizer. Tá bom? As portas da casa do Pai estão abertas a todo instante, a todo momento. Tá bom, meu filho? Descansou o coração. Tá? É só você deixar Deus trabalhar, é só você deixar Deus agir. Por quê? Porque Deus está no controle da situação. Mas ou você está passando por esse deserto, por quê? Porque você chamou esse deserto com a sua mão. Tá entendendo? Por que Deus endureceu o coração de Ramsés? Por que Deus endureceu a cerviz de Ramsés? Tá entendendo por quê? Porque Deus queria provar o povo. Deus queria ver onde estava o coração do povo. Deus queria ver qual era o intuito do coração do povo. Porque Deus estava no controle da situação. Deus poderia o quê? Amolecer o coração de Ramsés, fazer o quê? Opa, pode passar. Tá entendendo? Pode passar. Por quê? Porque Deus sabia de tudo, de todas as coisas. Mas o que acontecia com o povo? A incredulidade. Vai até onde aguenta. Porque Deus queria provar o coração. Ei, você não está entendendo o que papai está falando para você aqui nessa noite, meu filho, nesse momento? Deus manda te dizer, tá bom? Que essa tristeza, essa assolação, esse deserto, tá bom? Essa Babilônia que está acontecendo, esse Egito que veio para a tua vida, meu filho, é para você se prostrar, tá bom? Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir o teu gemido, Ele quer ouvir o teu suspiro, Ele quer ouvir a tua busca,
Tá bom? É tempo de profetizar, meu filho. É tempo de você abrir a tua boca e profetizar sobre esse vale de ossos secos. É tempo de você abrir a tua boca, meu filho, e buscar a face dele. Tá bom? 2 Crônicas 7,14. Orar, se humilhar e buscar a face dele, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Ei, Deus manda te dizer, é tempo de você endireitar a vereda tortuosa. Ei, meu filho, é tempo de você o que? Aplanar os caminhos para quem? Para ele poder passar. É tempo de você aplanar o caminho para ele poder entrar. É tempo de você aplanar o caminho para ele libertar. É tempo de você aplanar o caminho para ele avivar. É tempo de você aplanar o caminho para ele transformar. É tempo de você aplanar o caminho para ele te renovar. É tempo de você aplanar o caminho para ele trazer a existência do que não existe. José não tinha um governo de governador. Deus trouxe a existência o que não existia. Deus trouxe a existência um cargo de governador para que ele pudesse cumprir o que era prometido na vida de quem? De José. José viveu um menino de 13 anos, meu filho. 13 anos, José sofreu, meu filho. Eu quero a honra de José, 13 anos de espera. Não acha que José foi pela noite para o dia, não, porque não foi, foram 13 anos de espera. Você está esperando um, você está esperando dois, você está esperando três, mas Deus manda te dizer. Sabe o que impossibilita o agir de Deus? A maneira errada de agir. Tá vendo? A maneira precipitada de agir. Em vez de você esperar em Deus, em vez de você confiar em Deus, você faz o quê? Você põe os pés pelas mãos. Para de pôr os pés pelas mãos, meu filho. Acredita no Senhor. O caminho é estreito, mas Ele manda te dizer: eu sou contigo. Tá? Você vai lá igual o exército de Davi, 2 Samuel 2. O quê? O exército foi, voltou ferido, mas voltou o quê? Vitorioso. Ei, vou falar, Jesus. Tá bom? Deus manda te dizer que nessa peleja você não vai ter que pelejar, porque você vai para a guerra, você vai voltar ferido, mas você vai voltar vitorioso. Deus manda te dizer que tem gente aqui que vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Ei, Deus manda te dizer que você e a sua família é uma descendência bendita. Luta por eles, busca por eles, se humilha por eles, se entrega por eles, busca a face de Cristo por eles. Porque ora por eles, se entrega por eles. Porque Esdras e Neemias fizeram o que? Se entregaram pelo povo. A Bíblia fala no capítulo 8 que eles liam em altas vozes o que? Os decretos. Para quê? Para o povo poder despertar, o povo poder o que? Enxergar. A palavra tinha que ser enxertada. Eles a todo momento estavam o que? Enxertando a palavra de Deus. Estavam o que? Propagando, delegando o que? A palavra de Deus. Mesma coisa você. Você tem que enxertar, você tem que propagar, você tem que delegar. Por quê? Que o povo renunciou, porque Esdras, Neemias e companhia, os sacerdotes, os profetas, eles faziam o quê? Exortavam. O que é enxertar, pastor? Pregar, delegar. Tá bom? Enxertar, propagar a palavra de Deus. Enxertamento, propagar, delegar e pregar. O que? O evangelho era pregado. Mas eu vejo pessoas aqui acorrentadas ao medo. Tá bom? Ah, eu tenho medo, eu tenho timidez. Será que ele vai? 25 pessoas. Deus manda te dizer que a sua resposta não chegou ainda, porque você ainda não tomou uma atitude. Tomou uma atitude. Deus falou para Ezequiel: pode esse vale de ossos secos reviver? A Bíblia vai dizer que Ezequiel virou para Deus e falou assim: tu sabes. Deus falou para ele: então é tempo de profetizar, Ezequiel. Se prostra, dobra o seu joelho e profetiza. Mesma coisa é você. Tá bom, meu filho? Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Profetiza sobre essa casa. Profetiza sobre esse emprego. Profetiza sobre essa família. Se revolta contra essa situação. Não se revolta contra o seu Deus, não. O seu Deus está de braço aberto. O seu Deus está de peito aberto a todo instante, a todo momento, para poder agir, transformar a seu favor. A todo instante, a todo momento, Deus está o quê? Pronto, preparado para poder responder, para poder agir para você. Mas se você não deixar, como que Deus vai agir? Tá bom? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus manda te dizer: sai dessa zona de conforto. Tá bom, meu filho? Coloca a tua mão no arado. Tá bom, meu filho? Lembra que você tem o Deus. Sabe o que o papai está falando para você? Descansa em mim. Tá bom, meu filho? Descansa. Josué 22 para você. Tá bom, meu filho? Deus falou porque para o povo, ó, fala para eles usufruir do que eles têm e descansar em mim. Descansa. Tá bom, meu filho? Descansa no Senhor, assim te diz o Senhor nessa noite. Tá bom, povo do YouTube? Deus só quer que você descansa. A opinião do homem é irrelevante. Jesus estava crucificado, tomando bufetada e cusparada. A Bíblia vai dizer que o soldado falou para ele: você falou que você poderia o quê? Derrubar o templo e reconstruir em 3 dias. Sabe a si mesmo. Então Jesus olhou para a cara dele, balançou a cabeça, ele deu outra bufetada. Ele falou para Jesus: responde. Ele falou assim: mesmo que eu falasse não adiantava. Mesmo que você queira rebater as calúnias, difamações, mesmo que você queira rebater o que eu levante, já falou, não vai adiantar, porque já falou, está falado. Foi igual eu te falei: o invejoso, se você estiver na miséria, ele vai falar. Se você estiver na abundância, ele vai falar. Está entendendo? Olha lá, por que Deus colocou os animais na humanidade? Porque pureza. Se não tiver pureza, não adianta. Onde tem a malícia, a maldade habita, acontece o quê? Deus desce. Na hora que Deus desce, Deus espalha. Gênesis 11. Na hora que Deus desceu na torre do povo, Deus fez o quê? Espalhou.
Na hora que Deus desceu na torre, Deus fez o quê? Expandiu o que? A vergonha do povo. Porque a malícia tinha tomado conta do povo. Está entendendo? A maldade tinha tomado de conta do povo. E Deus fez o quê? Espalhou. Para andar diante de Cristo, tem que andar diante de retidade. Tá bom? Diante de santidade, integridade. Tá bom? Pureza. Isaías 43:3. Você vai andar sobre as águas, não vai se afundar, você vai passar pelo fogo, não vai se queimar. Por quê? Pedro, ele andou sobre as águas até ele teve o quê? Até onde ele teve fé. Pedro olhou sobre as águas até onde ele confiou. Até onde você tiver fé, você confiar, você vai andar e você não vai se afundar. Você vai passar pelo fogo, você não vai o quê? Se queimar. Por quê? Deus tem o melhor para você, jovem. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te capacitou para que você ser quem você é. Ó, Davi só foi levar o quê? Uma marmita. Davi só foi levar um alimento para quem? Para os irmãos. Chegou lá, o que aconteceu? Ele começou a contar que ele devorou o urso, o leão, né? Que ele tinha devorado quem? Ele tinha acabado com a vida dos três, o urso, o leão, tá entendendo? E aquela fera do mar, os três, a fera do mar, os três, tá entendendo? Por que Davi foi com 5 pedras? Porque ele já ia preparado para a luta. Tá bom? Você tem que deitar, dormir, levantar preparado, porque Deus manda te dizer que nessa peleja você não vai pelejar onde Deus me leva. Jó 42:10, Deus manda te dizer que tudo que Satanás enterrou, seu Deus vai te devolver dobrado. É ano de restituição para a tua vida, é noite de restituição para a tua vida. O embaraço de Satanás foi grande, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, meu filho, estou eu entrando onde você não pode entrar, estou eu fazendo o que você não pode fazer, estou eu agindo a teu favor. Ei, meu filho, Deus manda te dizer que, ó, eu assinando a tua sentença, eu assinando o teu decreto. Ei, meu filho, pode contar os dias, tem resposta de Deus, a campainha vai tocar, o zap vai tocar. Ei, meu filho, Deus manda te dizer que aquele pedido de perdão vai chegar. Tá bom, meu filho? É só você crer, é só você acreditar e confiar, porque Deus está no controle da situação, Deus está no controle do momento e tudo, a toda hora, a todo instante, a todo momento. Por quê? Porque foi Ele que proporcionou esse deserto. Foi Ele que proporcionou essa situação para quê? Para você se voltar. Pastor, por que eu não faço nada para ninguém? O povo faz macumba para mim. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Sabe por quê? Porque Deus te amou, tá bom? João 3,16, meu filho. Deus deu seu único filho, tá bom? O objetivo do que daquele que todo que cria nele tem o que? Vida e vida e abundância, tá bom, meu filho? Jesus morreu na cruz para que você pudesse reinar. Jesus morreu na cruz para que você pudesse governar, tá bom? O povo fez o que? Se preocupou com a palavra de Deus, tá bom? Priorizou e a mesa deles foi farta, eles sobejaram e sobrou. Tá bom? Você vai ter para dar e vender quando você priorizar a presença de Deus. Tá bom? Faça de Deus o teu refúgio, faça do Senhor o teu refrigério, faça do Senhor o teu fortalecimento. Por quê? Porque Deus é contigo. Ele é o teu escudo protetor. Tá bom? Eu vejo 52 pessoas recebendo restituição dobrada. Tá bom? Eu vejo destravar ministerial na vida de pessoas. Eu vejo vidas sentimentais sendo desacorrentadas. Tá bom, meu filho? Eu vejo obras de macumba sendo quebrado. Tá bom, meu filho? Descansa o seu coração. Deus manda te dizer que Ele tem visitado Matas Virgens. Eu vejo Deus me levando em Matas Virgens. Tá bom, meu filho? Você não tem entendido o porquê disso aí? O porquê do desprezo, o porquê da humilhação, o porquê que um deita e vai para casa dos outros, manda te dizer. Tá bom? Essa inveja, esse tranca-rua, essa pomba giraneira, esse espírito de Jezabel. Tá bom? Esse espírito de Dalila que entrou na tua vida, tu manda te dizer que ele está quebrando hoje. Tá bom? Eu vejo demônios dentro de casa sendo amarrado com o nome infelicidade. Eu vejo o nome felicidade entrando na vida de pessoas. Eu vejo o nome amor resplandecendo. Ei, Deus manda te dizer que Ele vai te surpreender. Tá bom? Você vai estar dormindo do outro lado e você vai receber uma mão te tocando e pedindo perdão. Tá bom? Pode contar os dias, porque o pedido de perdão vai chegar. Tá bom, meu filho? Descansa o seu coração, Deus é contigo. Tá bom? Deus só manda te dizer algo: não desista nunca. Tá bom? Não desista nunca dos seus objetivos. Tá bom? Vão ter muitas barreiras, muitos obstáculos, mas Deus manda te dizer: Ele vai te recompensar dobrado. Ele só quer ver onde está a sua atitude. Ele só quer ver onde está o que? A sua atitude, porque Ele é contigo. Tá bom? Ele só quer que você se volte. O que é que Deus manda dizer? Se volta para mim. Tá bom, meu filho? Se volta para mim, assim diz o Senhor. Deus vai te dar um cajado. Tá entendendo, meu filho? Um cajado preparado, pronto para você. Mas você tem que o quê? Que se voltar a Ele. Você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que credibilizar o quê? A presença de Deus em primeiro lugar, porque Deus Ele é contigo. Tá bom? Deus manda te dizer: tira a incredulidade, tira a soberba. Tá bom? Tira a desconfiança. Tá bom, meu filho? Porque Deus Ele tem o melhor para você. Fica essa palavra: renúncia. Tá bom? Deus requer mais gratidão. Deus tem feito milagres, curas, maravilhas para você. Mas basta você acordar, tá bom? Palavra-chave dessa palavra: não desista nunca. Tá bom? Mas o povo não desistia nunca. Eles delegavam, eles pregavam, eles propagavam. Até que o povo o quê? Se rendeu. Não desista nunca. Tá bom? Não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos.
tá bom, meu filho? Porque Deus vai ter contemplado o seu deitar, o seu dormir, o seu levantar, tá bom? Não desista. Essa palavra que Deus deixa aqui para você, tá bom? Você que não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, deixa o like lá, o joinha lá, para quê? Para poder expandir, tá bom? Compartilha lá, porque tem pessoas precisando ouvir a tua voz, tem pessoas precisando da tua ajuda, tem pessoas precisando do teu socorro. Como assim? Do teu compartilhamento, da tua ajuda, do teu like, da tua inscrição. Tá bom, meu filho? Se inscreva no nosso canal do YouTube. Tá bom, meu filho? Deus abençoe a sua vida grandemente. Uma ótima noite de salvação para você. Tá bom? Fica com essa palavra no seu coração. Não desista jamais. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, porque quem te escolheu foi Deus, quem te preparou, quem prometeu na tua vida é fiel para cumprir. Então não desista, não deixa o desânimo te parar, não deixa a exaustão, o cansaço, não deixa as dificuldades do dia a dia te parar, tá bom, meu filho? Deixa essa palavra na tábua do seu coração, tá bom? Guarda ela lá, não desista nunca dos seus sonhos, dos seus projetos, tá bom? Porque ainda existe um Deus que ele restitui sonhos, tá bom? Um beijo no seu coração, um abraço, meu filho, não desista, assim te diz o Senhor. Fica com Deus, em nome de Jesus.